Nas profundezas das florestas e nos recantos mais isolados do Brasil, existe um mundo vibrante e cheio de vida. Um mundo onde a natureza reina soberana e cada criatura desempenha um papel crucial no delicado equilíbrio da vida. Este é o Brasil selvagem. Você sabe o que são animais silvestres? Animais silvestres são aqueles que vivem em ambientes naturais, como florestas, savanas, rios e oceanos, sem a necessidade de intervenção humana para sobreviver. Eles são adaptados aos seus habitats naturais e desempenham papéis importantes nos ecossistemas, como predadores, presas, polinizadores ou dispensores de sementes. Esses animais não são domésticos e geralmente não têm contato direto com seres humanos, a menos que seja por meio de atividades como observação de vida selvagem, conservação ou, infelizmente, captura ou comércios ilegais. Exemplos de animais silvestres incluem onças, tucanos, jacarés, araras, lobos, tartarugas marinhas, entre outros. Comportamento social de animais silvestres é a forma como os animais selvagens interagem entre si e com o ambiente. É importante, pois ajuda os animais a encontrar comida, se proteger de predadores e se reproduzir. Entender esses comportamentos é crucial para proteger espécies ameaçadas. Ajuda a garantir que animais em cativeiro tenham uma boa qualidade de vida. O que influencia o comportamento social? Comportamentos inatos como a busca por comida, comportamentos adquiridos através da experiência, como técnicas de caça, condições do habitat, disponibilidade de recursos e presença de outros animais. O comércio ilegal de animais silvestres é o terceiro maior do mundo, ficando atrás somente do tráfico de drogas e armas. Estima-se que 38 milhões de animais são traficados no Brasil por ano. Vale mencionar que a mensuração de uma prática ilegal é sempre difícil, justamente porque é feito sem controle e escondido. O tráfico de animais contribui bastante para o desequilíbrio ecológico, havendo uma mudança drástica na cadeia alimentar, além de reduzir de forma considerável a biodiversidade de um determinado ambiente. Olhando para o volume e os tipos de animais traficados no Brasil, as aves estão em primeiro lugar com mais de 80% de número total de animais traficados, por conta da exuberância e dos cantos. Em segundo lugar temos os peixes, depois mamíferos e répteis. O tráfico de animais, além de prejudicar o ecossistema, também pode prejudicar a saúde humana, pois muitos animais silvestres são hospedeiros de vírus que causam doenças em humanos como a febre amarela. A reabilitação e a reintrodução de animais silvestres no Brasil são práticas vitais para a conservação da biodiversidade e a recuperação de espécies ameaçadas. A reabilitação envolve o resgate, o tratamento médico e a readaptação comportamental de animais que sofreram com atividades humanas, como o tráfico e o desmatamento. Após essa fase, a reintrodução visa devolver esses animais ao seu habitat natural, garantindo que o ambiente tenha condições adequadas para a sua sobrevivência. Iniciativas notáveis incluem o Projeto Tamar, focado em tartarugas marinhas, o Projeto Ararinha Azul, que trabalha para reintroduzir a ararinha azul na Caatinga, e o Projeto OnSafari, que reabilita e reintroduz onças pintadas em áreas protegidas. Os habitats dos animais silvestres variam muito dependendo da espécie e podem ser divididos em alguns tipos principais de ecossistemas: florestas tropicais, savanas, desertos, florestas temperadas, pantanais, oceanos e mares. Esses habitats oferecem abrigo, alimento e espaço para reprodução das espécies. Você sabe quais são os 3 tipos principais de alimentação dos animais silvestres? Herbívoros, coelhos e vacas, animais que se alimentam principalmente de plantas, possuindo adaptações bucais e intestinais para isso. Eles geralmente têm uma flora intestinal mutualista que auxilia na digestão do material vegetal. Carnívoros, leões e tigres, mamíferos que se alimentam de carne, com dentes e garras adaptados para capturar e mastigar outros animais. São encontrados em todo o mundo e muitos caçam em grupo. Onívoros, ursos e porcos, animais que podem digerir diferentes tipos de alimentos, incluindo tanto planta quanto carne. Possuem uma dieta menos restrita e podem sobreviver por longos períodos sem comer, diferentemente dos herbívoros.
A crise dos animais silvestres no Brasil. O que está acontecendo? A perda de habitat, desmatamento e destruição de ambientes naturais estão deixando muitos animais sem casa. A caça ilegal e o comércio de animais selvagens são grandes ameaças. A poluição de água, solos e ar contaminados prejudicam a saúde dos animais. Mudanças climáticas, eventos climáticos extremos e imprevisíveis dificultam a vida da fauna. As espécies invasoras, animais de outras regiões, competem com os nossos, causando desequilíbrios. Por que isso é um problema? Muitas espécies estão desaparecendo. Os atropelamentos de animais silvestres no Brasil são uma das principais causas de morte de animais, juntamente com a caça ilegal e o tráfico de animais. Estima-se que mais de 400 milhões de vertebrados silvestres morrem atropelados todos os anos nas mais de 1,7 milhões de quilômetros de rodovias e estradas do Brasil. Os atropelamentos têm um impacto maior em espécies em risco de extinção, de reprodução lenta e aquelas consideradas topo de cadeia, das quais muitas outras dependem para sobreviver. Para minimizar os impactos, os especialistas sugerem soluções como viadutos para a passagem da fauna, barreiras acústicas, alterações na composição do asfalto para redução de ruídos, pontes vegetadas para os animais fazerem a travessia, passos inferiores como dutos de água e cercamento das rodovias. Segundo os pesquisadores, nas rodovias que implementaram alguns dos tipos de proteção, a taxa de mortalidade por atropelamento de animais caiu a cerca de 80%. Se testemunhar um atropelamento, deve acionar o mais rápido possível a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Rodoviária Federal, no caso de rodovias federais, e a empresa concessionária de rodovias e o Corpo de Bombeiros. Em caso de emergência, ligue 190. Para ajudar a proteger a vida selvagem, podemos fazer várias coisas. A melhor estratégia é criar e manter unidades de conservação e ampliar terras indígenas, para preservar a biodiversidade e diminuir a extinção de espécies. Também podemos criar corredores ecológicos para conectar áreas fragmentadas e permitindo que animais se movam com segurança. Além disso, podemos promover e incentivar soluções de desenvolvimento socioeconômicos integradas à preservação ambiental. Podemos instalar placas de escadas para alertar motoristas sobre a presença de animais e garantir a sua segurança. Olá, me chamo Thaís, sou professora e bióloga, sou formada em Ciências Biológicas, especialista em Biologia e Conservação de Fauna Silvestre, mestre e doutora em Biologia das Interações Orgânicas pela Universidade Estadual de Maringá. A convite das meninas do grupo, do nono A, vou responder algumas perguntas sobre os animais silvestres, tá? Então, a primeira pergunta é como o tráfico de animais silvestres é combatido no Brasil. Então, no nosso país, nós temos algumas legislações que atuam, na proteção dos nossos animais. Não tem uma legislação específica para a fauna, mas uma legislação ambiental. A Lei 5.197 de 1967, em um de seus artigos, ela fala sobre a proteção da fauna silvestre, proibindo a caça e os maus tratos destes animais, tá? Em 98, a Lei 9.605, ela traz algumas penas e sanções para quem comete tais delitos. E agora, em março, dia 13 de março, foi sancionado o projeto de lei número 2.875 de 2022, que aumentou essa penalização, que antes eram de 6 meses, podendo ser aumentados até 1 ano, se esses animais estavam em risco de extinção ou eram animais muito raros. E agora essa pena pode ir até 4 anos de reclusão. E quem combate o tráfico, em geral, é a Polícia Ambiental e órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente, como o caso do IBAMA, o Chico Mendes,
tá? Então são eles que combatem, mas toda a população pode denunciar, sabendo de maus tratos animais, de comércio ilegal de animais silvestres, que os animais silvestres, esses animais de natureza que não são os animais domesticados, eles não podem ser comercializados, né, sem a devida autorização do IBAMA. Segunda pergunta, quais são os principais desafios para combater o tráfico de animais silvestres? Então, acredito que os principais desafios seja a compra, né? Um animal ele só é traficado porque tem quem compre, tem a procura por estes animais. Então, se não houver procura, se não tiver quem queira ter um animal deste em sua casa, talvez a gente diminua o tráfico destes animais. Muitas aves são traficadas, né? Mamíferos também, mas o maior número de animais traficados hoje são as aves. Então, as pessoas querem ter pássaros diferentes, com cantos exóticos em casa, e buscam então esses animais de forma ilegal, e isso faz com que aumente então o tráfico desses animais. Quais são as principais ameaças à conservação dos animais silvestres? Como podemos lidar com elas? Então, as principais ameaças são o desmatamento, as queimadas, o garimpo ilegal, o aumento da devastação da natureza para o aumento do cultivo agrícola, as cidades avançando para dentro das matas, né? A diminuição das unidades de conservação. Então, tudo isso faz com que diminua então, o número de animais silvestres, né, dos espécimes, né, e também, consequentemente, das espécies que podem, assim, entrar em extinção. Tá? Como a conservação dos animais silvestres contribui para a preservação do meio ambiente e do equilíbrio? Então, a biodiversidade, né, que é a diversidade de espécies, tanto animais quanto vegetais, ela viveria, né, se não fosse o homem, em equilíbrio, né, numa comunidade que nós chamamos de comunidade clímax. Ela viveria em equilíbrio porque cada animal, cada ser vivo, na verdade, ele tem uma função, uma tarefa no ambiente. Um sendo dispersores de semente, outros sendo polinizadores, outros sendo detritivos, se alimentando de matéria morta, outros sendo filtradores, enfim, cada um tem sua função, né, reciclando nutrientes. Então, a retirada de um destes seres vivos do ambiente vai fazer com que este ambiente perca seu equilíbrio, né? E eu tirando qualquer um desses seres vivos, eu desencadeio dessa forma um desequilíbrio ambiental, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a cadeia alimentar, se eu tiver um excesso de predadores numa região, em consequência, em um período vai diminuir o número de presas, e em decorrência da diminuição do número de presas, logo irá diminuir o número de predadores, né? E assim por diante. Então, o desequilíbrio de qualquer ser vivo na natureza vai gerar o desequilíbrio de toda a comunidade em que ele é inserido. Quais são os exemplos de animais silvestres que estão em risco de extinção devido às atividades humanas? Quais são as medidas de conservação que podem ser adotadas para protegê-los? Então, nós temos algumas espécies, né? Como, por exemplo, onça-pintada, macaco-aranha, boto cor-de-rosa, peixe-boi, muitas abelhas brasileiras, né? Essas abelhas que nós conhecemos que têm ferrão, elas não são abelhas brasileiras. As abelhas brasileiras, elas não têm ferrão, né? Essas abelhas que nós conhecemos mais popularmente são as abelhas europeias e africanas. E as nossas abelhas, elas estão com risco de extinção. E elas são muito importantes para a polinização de flores, né, da nossa flora. E o que nós podemos fazer para ajudar na conservação? O que já é feito, né? Nós usamos espécies que nós chamamos de guarda-chuva
ou espécies que chamam a atenção da população, como é o caso da onça pintada. Essas espécies, por serem bem vistas pela sociedade, né, e também como são predadores de topo, elas são muito importantes, né, no ambiente, e elas servem como chamariz para preservação. Então, a partir do momento que eu sensibilizo a população para preservar a onça pintada e o ambiente onde ela vive, eu acabo auxiliando na preservação, também na conservação de outras espécies que ali habitam, né? E assim eu consigo não só diminuir o impacto ambiental para a onça, mas como também para outros animais. Então, essas ações de ONGs voltadas para a sensibilização da população, então a educação ambiental é muito importante. É muito importante a demarcação de unidades de conservação, onde não possa haver queimadas, derrubadas, desmatamento, para que esses animais tenham uma área para se reproduzir, para viver, né, em segurança. É importante que se sejam criados corredores ecológicos e liguem uma unidade de conservação à outra, para que esses animais não fiquem limitados em pequenos fragmentos, né? E possam, então, caminhar entre estes fragmentos também. E também a conversa, né, entre a população e a conscientização, como eu já havia dito. Tá? Quais são as características e comportamentos específicos de alguns animais silvestres que o tornam interessantes de estudar? Como eles se adaptam ao ambiente natural? Então, as adaptações evolutivas, elas ocorrem ao decorrer de milhares, né, milhões de anos, bilhões de anos, né? E esses animais, eles vão se adaptando de acordo com o ambiente em que eles vivem, né, para sobrevivência, né? Como a gente sabe, os mais adaptados vão deixando filhotes, né, para prole com características aptas àquele ambiente, para que sobrevivam aqueles ambientes. Então, aptos a temperaturas altas ou baixas, a determinadas alimentações, enfim, tá? Então, essas adaptações, elas vão ocorrendo ao decorrer de milhares de anos e não em pouco tempo, de uma geração a outra, tá? E os animais, eles, cada um tem suas características peculiares e interessantes de serem estudadas, né? Eu estudei tanto tigres, né, que não são animais brasileiros, né? São animais exóticos, e também estudei morcegos, e acredito que ambos os animais são muito interessantes, têm suas especificidades e suas riquezas, e são importantes, né, esses estudos, tanto para o bem-estar animal, tanto para o nosso conhecimento, né, para o enriquecimento também da nossa cultura, e para que nós possamos entender e respeitar as outras formas de vida dos outros seres vivos, tá? Quais são as principais causas de extinção de animais silvestres na fauna brasileira? Que eu já havia comentado anteriormente, né? O desmatamento, as queimadas, desmatamento e queimadas pró-agricultura, né? Então, a agricultura de monoculturas acaba destruindo muito o meio ambiente. Então, hoje se fala muito de agricultura familiar, de agroflorestas, né, que possam ter junto uma relação da agricultura com as florestas, que uma coisa não impeça a outra, que nós não precisamos desmatar e acabar com a nossa fauna, a nossa flora, para que tenha alimentos, né? Que isso é uma coisa que muitas pessoas acreditam e que não é verdade. A agricultura familiar é a que menos desmata e a que mais produz alimentos para consumo, né? Diferente da monocultura, que é a que mais desmata, que mais causa danos ambientais, tá? Na sua opinião, o que você acha que pode ser feito para a conservação dos hábitats naturais dos animais silvestres?
Como eu já havia comentado anteriormente, eu acredito que é implantações de leis, né, e fiscalizações efetivas nas unidades de conservações já existentes e ampliações dessas unidades, fazer com que grandes propriedades de terra também tenham e restabeleçam parte da vegetação natural para que os animais que ali habitavam possam retornar, né? Não ficarem condicionados apenas a um pequeno fragmento. Isso tudo eu estou falando em animais terrestres, em aves, né? Não levando em consideração os animais aquáticos também. Próxima pergunta é: no Brasil, cerca de 475 milhões de animais silvestres morrem por ano nas estradas brasileiras. Na sua opinião, como você acha que podemos resolver isso? Então, muito se fala e em muitos países já se usa, né, que são as pontes ecológicas, né, e também túneis ecológicos para que esses animais consigam atravessar essas estradas sem o dano do atropelamento, sem o risco de atropelamento, tá? Então, já é usado isso em outros países. Aqui no Brasil tem alguns estudos em alguns locais, em estradas novas, óbvio, já foram feitos alguns túneis que são efetivos, né? Os animais, eles buscam esses lugares para atravessar de um fragmento para outro, porque eles também não querem correr esse risco, né? Só que a gente precisa de uma quantidade adequada, né? Para que o animal não precise se deslocar tanto de um local ao outro para ter esse acesso seguro através da rodovia. E o que são animais silvestres? O que eles podem ajudar? Animais silvestres são animais que diríamos selvagens, né? São animais que estão na natureza, que não foram domesticados pelos homens, que vivem livres, sem domesticação, vivem na natureza, nas florestas. E eles fazem seu trabalho, né, que a gente chama de serviço ecossistêmico, serviço ecológico. Cada um deles tem sua função no ambiente, né? Como já havia dito antes, cada animal ele ocupa um nicho ecológico, como predador, como produtor, isso ser vivo, né? Como produtor as plantas, como animal detritívoro, dispersor de semente, polinizador, controlador de pragas, né? Que são os animais insetívoros. Então todos os animais eles são importantes e fazem parte aí do nicho ecológico que sem eles desequilibra todo o ambiente em questão. Os animais silvestres vivem invadindo a cidade, já que era o habitat deles. Antigamente, o homem dominou tudo. Quais medidas são tomadas para combater este ataque e salvar a vida de várias pessoas? Eu não diria que os animais silvestres eles invadem, né? E eles também não atacam. Eles ocupam o que era o ambiente deles a princípio. Eles não têm a definição de esse lugar é dos seres humanos, este lugar é meu, né? Para os animais, somos todos animais como somos, e eles percorrem os caminhos em busca de alimento, em busca de abrigo, em busca de água. Então eles não estão ali para competir com a gente por nada em específico, né? E é muito raro, muito difícil você ouvir dizer alguma notícia sobre um ataque de um animal silvestre a um ser humano, a não ser que esta pessoa tentou primeiramente atacar este animal. Então é muito raro isso acontecer, né? Então é muito mais efetivo nós ensinarmos o ser humano a respeitar os animais e a respeitar o hábitat desses animais, respeitar o estilo de vida desses animais, do que de fato tentar controlar os animais adentrarem nas cidades. E se a gente tivesse, né,
ambientes adequados, unidades de conservação, fragmentos florestais, com espaço adequado para que esses animais sobrevivessem, eles também não procurariam as cidades, porque eles também sofrem nas cidades, né? Eles são atropelados, eles são mortos, então eles não buscam as cidades por escolha, né? E caso encontrar um animal silvestre em casa, a orientação é que ligue para o bombeiro, para a vigilância sanitária, para que esse animal seja retirado em segurança, tanto para o animal quanto para as pessoas que ali estão. E a última pergunta: o que aconteceria com o mundo se os animais silvestres deixassem de existir? Eu acredito que o mundo entraria em colapso, né? Porque nós não teríamos condição de exercer todos os serviços ecossistêmicos prestados pelos animais de forma efetiva, né? Pensando aí só na polinização, né, que as abelhas realizam, né? Como seria isso? Como nós faríamos essa polinização? Nós não teríamos mais frutos, por exemplo, ou teríamos e esses frutos seriam muito caros. Nós conseguiríamos comprar esses frutos? Todo mundo teria acesso a esses frutos, né? Então, os animais, eles também prestam serviços gratuitos para nós, né? Como é o caso da polinização, como eu citei. Então, acredito que sem os animais, o mundo entraria em colapso. Quero agradecer o convite do grupo mais uma vez. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Obrigada e até uma próxima.